Para você que está aqui no IGTV e vai acompanhar a nossa live de hoje, eu tô aqui para falar para vocês de um projeto que tá me deixando assim, ó, super contente, que é um projeto que eu tava já há tempo querendo encabeçar, e esse projeto é uma jornada de sabedoria sistêmica. Esse projeto, ele vai falar da sabedoria sistêmica aplicada ao dia a dia da vida das pessoas. Então a Gisele já entrou, o Rui entrou, a Fá entrou, o Renato, boa noite, pessoal! A Ali, o Edmilson. Então, pessoal, vamos aqui falar sobre sabedoria sistêmica. Gente, o que é a sabedoria sistêmica? Sabedoria sistêmica é a parte filosófica das constelações familiares. Constelação familiar eu costumo dividir em dois grandes pedaços, digamos assim. Eu costumo dizer que tem uma parte que é consciente e uma parte que ela é inconsciente. Então, a parte que é inconsciente a gente só vai poder trabalhar dentro do campo e dentro de uma constelação. Agora, a parte consciente, processo de tomada de decisão, processo terapêutico consciente, sabe? Encontrar o meu lugar na família, essa parte, ela muitas vezes, e muita parte desse caminho, ela é feita de forma consciente. Então, essa é a proposta da jornada de sabedoria sistêmica. Trazer um pouco mais de conhecimento, de sabedoria sistêmica, ou seja, das constelações familiares, para a vida de vocês. Porque, gente, eu vou contar aqui para vocês um pouquinho de como isso mudou a minha vida. Porque eu não estou falando aqui só como terapeuta, só como consteladora. Eu estou falando aqui porque as constelações mudaram minha vida. E mudaram muito, mudaram para melhor. Não é que a gente não tem mais desafio, mas os desafios que vêm, a gente consegue acolher e consegue lidar com eles de uma forma completamente mais leve, mais fluida, mais tranquila. E como é que a gente faz isso? Estudando sabedoria sistêmica. Deixa eu dar um oi pra galera aqui. A Alessa entrou, o Evilásio, meu pai. Que honra ter meu pai aqui com a gente. Portal Rosa de Sirius, o Piero entrou também, Horsemanship, o Moi tá aí com a gente, a Rosana Fitbach, a Andressa. Gente, que galera bacana que tá aqui com a gente assistindo. Pessoal, eu vou estar comentando aqui para vocês e um pouquinho mais tarde, aí eu vou abrir para as perguntas, beleza? Que eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês e depois a gente faz algumas perguntinhas aí se vocês quiserem esclarecer alguns pontos, tá? Então vamos lá, o Jander também entrou aí, tudo bem, Jander? Então, gente, sabedoria sistêmica na vida. Primeiro eu quero contar um pouquinho para vocês de como isso mudou a minha vida. Então, fazem lá por 2008, mais ou menos, que eu comecei a conhecer um pouquinho do que é essa sabedoria sistêmica, de entender um pouco mais sobre a ligação que tem entre todos os organismos que tem dentro de uma família, que tem dentro de uma empresa, que tem dentro de uma planta, dentro do nosso corpo, que são os sistemas. Então, essa visão sistêmicas, aonde nada é separado, aonde tudo é parte do todo, essa visão começou a aparecer para mim lá em 2008, quando eu comecei a estudar a área de coaching. Quando eu comecei a fazer a minha formação na área de coaching e mentoring com os meus queridos tios Renato e Maria Luísa e depois também com o pessoal do Instituto Olos, né, que meus tios fazem parte, e o Marcos Wunderlich também do Instituto Olos. Então foi uma oportunidade muito bacana, ampliou
demais a minha visão de mundo. E aí, lá vamos nós, com as nossas dificuldades da vida, aprender um pouco mais. Então, eu estava num momento da minha vida, lá por 2010, 2011, 2012, aonde eu tinha deixado de ser eu mesma. Eu criei um personagem para agradar as outras pessoas, né? As pessoas da minha família, as pessoas da família da pessoa com quem eu namorava. Eu criei um personagem para agradar as pessoas, agradar a sociedade. Então, eu era uma empresária, eu tinha uma agropecuária e pet shop. Eu também ajudava meus pais na pizzaria Pizzaiolo, lá em Joinville. Talvez alguns aqui na live lembrem dessa trajetória. Foram 12, 13 anos de pizzaiolo lá em Joinville. Foi uma experiência linda, linda mesmo. Oi, Juliana! Oi, Vanessa! Oi, Karina! A Cris também entrou aí. Então, gente, e nessa época, eu fui fazer um curso e quando finalizou o curso, eu fiquei pensando assim, gente, essa daí não sou eu, sabe? Eu sou essa que tá aqui nesse curso, mas não sou eu que tá lá naquela vida. Eu não quero voltar para aquela vida. Não quero mais aquela vida. Eu quero outra vida. Porque aquela não me basta, aquela não sou eu, não é a minha verdade, não é a minha essência. E aí eu fui buscar como cliente uma constelação familiar. E aí a Rosane Klein, a minha prima, me convidou para uma constelação familiar com a Teresa Brandão, lá em Joinville. E eu lembro que foi a minha primeira experiência com constelações familiares. E depois dessa experiência com as constelações, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a ser mais eu. Aí eu comecei também, claro, a dar uma base para minha consciência conseguir alcançar o objetivo que eu gostaria e que eu fiz um movimento de alma através das constelações. Então eu fui buscar uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Inclusive meu pai fez a pós-graduação comigo. Foi excelente, foi demais, foi muito bacana. E aí eu comecei a buscar essa sabedoria das constelações familiares. Eu comecei a buscar ler livros de Bert Hellinger. Eu comecei a buscar uma base de conhecimento e sabedoria que me ajudassem a buscar a minha essência, a buscar a minha verdade, a buscar a vida que eu queria, porque aquela que eu estava vivendo não fazia sentido. Inclusive, gente, eu tenho visto algumas pessoas buscando essa vida com sentido, essa vida mais ligada à essência. Sabe quando aquele trabalho já não faz mais sentido? Sabe quando aquele relacionamento talvez já não faz mais sentido? Que a gente talvez em uma certa época da vida, a gente entrou naquele relacionamento porque achou que era o melhor. Mas hoje a gente vê que talvez não tenha mais muito a ver com quem eu me tornei. Porque se eu tô num relacionamento e eu começo a me desenvolver internamente, a buscar a minha essência, e a pessoa que tá ao meu lado, ela só tá buscando o externo, vai chegar uma hora que não vai mais ser possível. Não vai mais ter liga. Porque é preciso que as duas pessoas estejam caminhando juntos nesse caminho de evoluir. Evoluir para onde, gente? Evoluir para dentro, evoluir para a essência. Não precisa se tornar nenhum Buda, nem, sabe, nenhuma pessoa muito iluminada. Não é isso. É só buscar a tua verdade, a tua essência. Se conectar com a tua verdade
e com a tua essência. Que na verdade a gente só esqueceu, só desconectou. E agora a gente precisa voltar e aprender e praticar a reconectar com a nossa essência, com a fonte da vida, com a fonte de tudo, com Deus, com o nome que a gente quiser dar ao sagrado, a algo maior. Então, gente, esse foi um pouquinho do meu caminhar. Então, um passo de cada vez, eu ia caminhando em busca da minha essência, caminhando em busca de descobrir o que eu queria. Porque foram tantos anos fazendo o que os outros esperavam de mim. E assim, na verdade, era o que eu achava que os outros esperavam de mim, tá? Porque o meu pai tá aí, ele pode confirmar que não era isso que ele queria pra mim. Ele queria me ver feliz. Mas eu achava, dentro da minha consciência, que às vezes tem um vínculo infantil, que eu precisava assumir aqueles papéis, que eu tinha assumido. Então eu estava num relacionamento onde eu não era verdadeira comigo mesma, eu estava numa profissão onde eu não era verdadeira comigo mesma, eu estava deixando os meus sonhos todos de lado. E quando eu consegui descobrir essa sabedoria e fazer um movimento de alma através das constelações familiares, eu consegui ver um outro horizonte na minha frente. Eu consegui olhar para dentro, na verdade. Porque esse horizonte, ele não tá fora, ele tá dentro. E aí, eu consegui, através dessas sabedorias, essas pequenas sementes de sabedoria, eu consegui ir caminhando um passo de cada vez para chegar num dia como hoje, num dia que eu tô aqui compartilhando com vocês e eu vou ficar aqui compartilhando com vocês vários dias. Eu aceitei um desafio, que para mim é um grande desafio, que vão ser, gente, anota aí, 9 dias de lives e depois vão ser 14 dias de mentoria gratuita. Mentoria de sabedoria sistêmica para ajudar a tua vida, para ajudar você a se conectar com a sua essência, a se posicionar dentro da sua família. Sabe, por muitos anos eu não soube me posicionar dentro da minha família e eu causei vários distúrbios. Uma vez, quando eu era adolescente, por exemplo, meus pais estavam tendo problemas com o meu irmão e eu, na minha inconsciência de adolescente, né? Porque sabe que adolescente sabe tudo melhor que todo mundo, né, gente? Desculpem-me os adolescentes que estão presentes aí, mas adolescente é assim mesmo. Tem uma fase da vida que a gente precisa sair do nosso ninho, do nosso rabo de saia de pai e de mãe e precisa ir para o mundo. E aí a gente precisa ganhar autoconfiança para fazer isso. Então é um movimento completamente normal dos adolescentes ter esse impulso de eu sei tudo melhor que todo mundo. E aí, o que acontece? Eu comecei a querer dizer para o meu pai e para minha mãe como é que eles deveriam agir nessas situações com o meu irmão. E o que acontece quando eu faço isso? Sendo que eu sou a mais nova. Eu tô lá, eu sou a última, eu sou a mais nova. E aí eu vou galgar uma posição de grande. Porque eu estou pedindo para os meus pais, eu estou falando para eles o que eles devem ou não fazer. E aí, quando eu tô lá naquela posição, ou tô tentando me posicionar como grande, sendo que eu não sou grande, eu sou, na verdade, pequena, eu vou bagunçar a família inteira.
E, gente, eu fiz isso por amor, assim como vocês também fazem. Isso não é por mal, isso é por amor. Mas é um amor que a gente chama de amor cego, porque ele é um amor que ele não enxerga o todo. Ele é um amor que ele enxerga apenas uma parte. Ele enxerga apenas o que eu quero resolver na vida do meu irmão mais velho, dando ordens para os meus pais. E que isso não é viável. Se eu soubesse naquela época essa sabedoria sistêmica de que o pequeno deve se manter pequeno e os grandes dão conta do recado, tinha sido muito mais leve para mim. E eu também não tinha bagunçado tanto a minha família. Aí lá vai eu pra terapia, falar com a psicóloga, pra psicóloga me colocar no meu lugar. E quando eu volto pro meu lugar de pequena e olho para os grandes com respeito, daí eu consigo dar paz. E aí os grandes podem achar uma solução para qualquer problema. Então, gente, é esse tipo de proposta que eu tô aqui fazendo para vocês. A gente vai conversar e a gente vai trocar e a gente vai desmistificar, porque eu não sei se alguém de vocês aí já leu o livro de Bert Hellinger. Alguém já leu? Escreve aí nos comentários. Eu já li. Coloca aí nos comentários aí que eu quero ver quem é que já leu o livro de Bert Hellinger. Gente, não é só você, tá? Todo livro de Bert Hellinger que a gente pega para ler, a gente lê 2 ou 3 páginas. E isso é tão denso, tem tanto conteúdo ali, naquelas poucas palavras, que é difícil você ler mais que 2, 3 páginas por vez. Às vezes você lê um trecho, você precisa voltar, você lê de novo. Aí, ó, a Ângela já leu, o Renato já leu. Gente, não é fácil ler um livro de Bert Hellinger, porque ele é denso. Porque tem muita informação ali. Então, qual é a proposta da sabedoria sistêmica? É trazer essa sabedoria que estão lá nos livros do Bert Hellinger para uma linguagem aqui, ó, tete a tete, que a gente consegue trocar, que a gente consegue, que fique fácil para você entender, sabe? Esse negócio de advogados falarem uma linguagem à parte, consteladores falarem uma linguagem à parte, por quê? Vamos desmistificar isso aí, vamos trazer pro fácil. Afinal, essa sabedoria sistêmica tá aqui para servir. Nós estamos aqui para servir, para ajudar você a desmistificar e a colocar essa sabedoria na tua vida. Porque eu acredito, se na minha vida faz tanto sentido e na vida dos meus clientes tem trazido tanto benefício, por que não compartilhar isso com mais gente? Então, essa é a proposta da jornada, é a proposta de estar aqui 9 dias com lives no Instagram, todos os dias às 18 horas, trazendo vários conteúdos bacanas, e aí eu trouxe uns temas muito bacanas, eu consegui uns parceiros show de bola. Amanhã, por exemplo, a gente vai falar de sabedoria sistêmica para as empresas. Então, para você que tem empresa, não pode perder a live de amanhã. A live de amanhã vai estar muito bacana. Então, essas sabedorias, essas sementinhas de sabedoria sistêmica que eu estou pretendendo distribuir aqui para vocês, tá? Elas são como uma sementinha de um girassol. A gente vai jogar a sementinha para vocês. Vocês vão plantar essa sementinha na vida de vocês. E conforme for a tua opção, o teu cuidado com essa sementinha, ela pode brotar um girassol. Por que girassol? Porque o girassol é aquele que acompanha a luz do sol. Ele gira conforme o sol. Ele capta a luz do sol. Então,
todos nós buscamos uma vida mais feliz, de mais luz. Então eu escolhi esse símbolo para a nossa jornada. Eu escolhi esse símbolo para representar a nossa jornada de sabedoria sistêmica, o símbolo do girassol. E se está fazendo sentido para vocês que eu estou compartilhando aqui com vocês, clica aqui, ó, nesse aviãozinho, esse triângulo que o pessoal chama de aviãozinho, vamos descomplicar isso aí também. Esse triângulo que tem aqui embaixo, clica e manda lá para aquele filho que está se achando que quer mandar nos pais, para aquela pessoa que não está vivendo a sua essência. Gente, vamos compartilhar isso aqui, manda para a família, manda para os amigos, vamos ser felizes. Bora ser feliz! Chama lá o pessoal para assistir a live e ser feliz. Vamos descomplicar aqui essa sabedoria sistêmica para a gente poder ser mais feliz, para a gente poder levar uma vida mais leve, mais próspera e também mais feliz, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho agora do que é a sabedoria sistêmica. Eu trabalho com as novas constelações e nas novas constelações da mestre Brigitte Champetier de Ribes, ela foi uma exímia aluna de Bert Hellinger. E qual é o diferencial dessas novas constelações? Bert Hellinger, de 2010, 2012 para cá, ele vinha falando muito do movimento do espírito, de a gente confiar no campo, no que se apresenta no campo. Então, você tem sim algumas regrinhas, algumas sabedorias sistêmicas que a gente pode tomar como base para estar organizando uma constelação. Mas só quem tem a sabedoria daquele sistema é o campo que está ali. Então, gente, as novas constelações, elas trazem a sabedoria de Bert Hellinger das constelações familiares. Elas agregam a sabedoria da medicina germânica, tá? E também trazem a análise transacional. Por que análise transacional? Para quem não conhece, a análise transacional, ela diz que nós temos estados dentro de nós. Então, eu tenho, por exemplo, o meu estado mais saudável, mais consciente, que é o estado adulto. Então, quando eu estou no meu estado adulto, eu estou mais centrada, eu tomo decisões de forma mais consciente. Mas, quando eu estou no meu estado criança, é quando alguém fala alguma coisa para mim e me remete à minha criança ferida, e eu não vou responder com a emoção do momento. Eu vou responder a essa pessoa com uma emoção que não está naquele momento, que está na minha criança ferida. E aí eu descasco em cima do outro, falo um monte de bobagens que não tem nada a ver. Aí depois eu paro e penso, nossa, mas da onde? Por que eu fiz isso? Não sei se alguém já passou por isso, mas eu já passei várias vezes, viu? Que você... O que é isso? É quando algo atinge uma ferida da tua criança. E quando a tua criança tá ferida, ela faz birra, ela esperneia, mesmo que você tenha 40 anos de idade, viu? Então, a gente tem estados. A gente tem estado criança, estado adulto e um estado que chama estado pai, que é o estado da onde a gente lembra do que os grandes falaram pra gente e que muitas vezes a gente repete. Então, é quando você tá ali tendo uma conversa com alguém. E aí, de repente, você fala assim, não, mas você tem que fazer isso. Porque os meus pais sempre diziam que eu tinha que fazer dessa forma. Você também tem que fazer dessa forma. Porque essa forma é o correto.
É o meu correto, né? Ou melhor, é o correto dos grandes que eu aprendi. E também é algo que não é do presente. Não é desse momento, é algo que eu aprendi com os grandes e que eu trago para esse momento como se fosse a minha verdade. Então são estados de espírito, estados de consciência que a gente age e reage de acordo com as nossas feridas internas e não com o que realmente se apresenta no mundo e no presente. Então, tudo isso está presente dentro das nossas sabedorias sistêmicas. Eu vou agora entrar nas 4 forças do amor. Vamos só dar uma olhadinha se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aqui, ó. A Cris Gadernal entrou, a Cris, eu já atendi a Cris aí, a gente teve uns resultados muito bacana, viu? A Luísa, a Daniela, o Jorge, a Maria Luísa, minha mestra querida, a Jucineia já fez constelação com cavalos comigo, Daniel Transvisor, bastante gente aí acompanhando a nossa live. Então vamos lá, gente, vamos para as 4 forças do amor. Ah, Jana, mas não eram 3? E não era lei? Não era a lei do amor? É a lei do amor, sim. Bert Hellinger sempre disse das 3 leis do amor. Então, quais são essas leis do amor? Já eu volto para as 4 forças do amor. A primeira lei do amor é o pertencimento. Gente, é muito simples. Quando eu nasço numa família, eu pertenço àquela família, ok? Aí eu sou bebezinha, eu vou para a creche. Eu pertenço àquele grupo de pessoas da creche. Depois eu vou para a escolinha, eu pertenço à turma do jardim A daquela escolinha. Depois eu vou crescendo, eu vou indo para escolas, eu vou arrumando as minhas turmas, eu vou saindo com aquele pessoal do skate, do cavalo, pessoal, as turminhas que a gente vai arrumando pela vida. E depois eu vou trabalhar, então eu vou entrar numa empresa, então eu pertenço a essa empresa, pertenço temporariamente, é claro, tá? E quando eu me caso, eu também crio uma outra estrutura familiar a qual eu pertenço. Eu tenho a minha família de origem, e aí quando eu me caso eu vou ter a minha família atual, o meu novo núcleo familiar. Então, pertencimento nada mais é do que isso, do que você estar em um grupo. E por que pertencimento é tão forte para o ser humano? Porque tem muitas pessoas que matam e morrem para pertencer. Porque o ser humano, se vocês olharem biologicamente, o ser humano é um animal que ele nasce e ele demora muito tempo para se cuidar sozinho. Vamos avaliar um filhotinho de cachorro. Filhotinho de cachorro, em um mês está se virando sozinho. Um filhotinho de cavalo. Um filhotinho de cavalo, se ele não estiver correndo em 1 hora, ele corre sérios riscos de não sobreviver. Então, ele precisa estar se virando em 1 mês sozinho. Um filhotinho de passarinho. Ele vai ficar no ninho ali por alguns dias, algumas semanas, mas ele precisa bater asa e voar. Ele precisa ir atrás da comida dele. E o filhotinho do humano? O filhotinho do humano passa anos dependendo dos maiores. O filhotinho do humano tem registrado na sua biologia que ele precisa de alguém para cuidar dele. Então, ele é dependente desse senso de pertencimento.
Então, esse senso de pertencimento biológico que faz com que ele acredite que muitas vezes, se ele deixar de pertencer, ele corre risco de morte. Então, por isso que essa força do pertencimento ela é tão forte pra gente, como ser humano. Não só, mas também, tá, gente? Não vou entrar aqui em outros animais, mas esse senso de pertencimento para nós humanos, ele é muito forte. Por isso que a gente fala que é a primeira lei do amor. Porque é a primeira, é a mais importante. O pertencer, se eu não pertenço a uma família, eu não sobrevivo. Entende? E aí você entende por que a gente tem tanto enrosco lá na família? Você entende por que a gente faz tantas coisas pela nossa família que talvez nem seriam aquilo que eu realmente gostaria de fazer, mas eu faço. Eu faço para pertencer. Eu faço para sobreviver. Lá no meu inconsciente, eu tô fazendo para sobreviver. Eu tô fazendo para garantir a minha vida. Eu tô garantindo o amor. Então, realmente, a gente pode ver que o buraco é bem mais embaixo, viu, gente? Não é tão simples assim. Lembra que eu contei para vocês que eu estava vivendo uma história, eu estava vivendo um personagem que não fazia sentido para mim. E, gente, não foi pouco tempo. Eu vivi uns 10 anos, tá? Criando personagem para agradar a todo mundo. Para quê? Para pertencer, para sobreviver, para ter amor. Mas isso é inconsciente, tá, gente? Essa clareza eu tenho agora. Eu não tinha na época. Mas eu aprendi muito com essa experiência. Eu aprendi muito sobre o que é viver a minha essência e o que é realmente esse pertencimento. Então a gente já falou da primeira lei do amor, que seria o pertencimento, tá? A lei é muito simples. Nasci nessa família, pertenço a essa família. Estou nessa empresa, pertenço a essa empresa. Mas aí a gente vai lá e complica tudo. Porque o ser humano é mestre em complicar, né? Principalmente essa caixinha que tem aqui dentro, ó, capricha nas complicações. A gente vai lá e complica, a gente diz assim, não, viu, mas eu não queria essa família aqui pra mim não, viu? Ai, eu não queria esse tio. Esse tio não é legal, esse tio não corta o cabelo do jeito que eu queria, gente. Como é que eu vou ter um tio que não corta o cabelo do jeito que eu queria? Não, assim não dá, assim eu não quero, tá? Daí você tá falando pro cara lá de cima que ele tá errado? Que audácia? Você não acha? Porque se a vida chegou até você hoje, é porque passou inclusive por aquele tio que corta o cabelo errado, tá? E aí, gente, eu tô trazendo exemplos muito leves, né? Muito light. Cortar o cabelo errado é um exemplo muito easy. Vamos pro exemplo medium, né? Vamos pro exemplo um pouquinho mais profundo. Então, não, mas eu não quero esse avô, por exemplo, porque esse avô não serve para mim. Esse avô não é como eu queria. Ele não é perfeito para mim amar ele. Eu queria que o meu avô fosse fazendeiro e que me desse todos os cavalos do mundo. Mas ele não fez isso, então eu não quero esse avô. Ah, é? Você não quer o avô? Pois eu te digo. A sabedoria sistêmica diz que para a vida chegar até você, ela precisou passar pelo seu avô. Ou seja, você só está aqui
porque a vida passou pelo seu avô, para o seu pai ou para a sua mãe, e depois para você. Aham, agora eu te peguei. Gente, não tem como a gente negar que a vida passou por eles para chegar até a gente. E se a gente está aqui hoje, é porque foi perfeito, tá? E aí vamos, por exemplo, mais nível hard, assim. Agora eu vou desafiar várias crenças de vocês. Eu vou desafiar os seus julgamentos. Eu vou desafiar os seus paradigmas. Ok? Vamos, por exemplo, nível hard. Vamos supor que eu nasci de uma mãe e de um pai que são dependentes químicos e que essa mulher, ela engravidou, ela mora na rua e aí chegou lá no hospital, ela deu à luz a um neném e ela falou, o que eu vou fazer com essa criança? E ela deu a criança em adoção. Ela falou, não, fica aí no hospital, não quero. E aí, quando eu cresço, eu sou adotada, eu sou criada por outra família, e quando eu cresço eu digo assim, não, aquela não é a minha mãe, porque ela não me criou. Quem me criou foi a minha mãe adotiva, então só ela é minha mãe. Percebe que tem algo errado aí? Percebe que nessa fala eu estou excluindo a mãe biológica? Percebe que eu estou excluindo quem me deu a vida? Aham. Por mais que tenha havido sofrimento, tá, gente? E aqui eu não quero e não posso ser desrespeitosa com as diversas histórias das pessoas, tá? Eu não tô dizendo aqui que a mulher jogou a criança no lixo e ela precisa ganhar um buquê de flor ou um troféu por isso. Não, gente, não é isso, tá? Só que uma coisa é verdade, aquela mulher deu à luz àquela criança, ponto. E aquela criança precisa ser grata à vida que ela ganhou daquela mulher e daquele homem, independente da história que veio depois. Jana, mas como é que eu faço isso? Olha, é um movimento muito interno e eu te digo, não tenta fazer isso do dia para a noite, não dá. São anos de história e de dor em cima desta história. Então eu costumo dizer que a gente dá um passo de cada vez. E esse um passo vai ser o suficiente para mover o próximo passo. E é só isso que a gente precisa. Nós precisamos ser gentis conosco mesmo. E a gente pode dar um passo de cada vez. Então, gente, isso é um pouquinho da sabedoria sistêmica que a gente vai compartilhar em todos esses dias. Olha quem entrou! O Jonas Cas, o homem que me desafiou a fazer essas lives. Gente, marketing digital e empreendedorismo, me manda um direct que eu mando o contato dele. Super indico. Luciana Piovan também tá aí, ela que vai estar amanhã com a gente aqui nas lives, falando sobre as organizações, falando sobre a sabedoria sistêmica nas organizações. Então, bora lá, gente, bora ser feliz. Vamos falar então da segunda lei do amor. A gente falou da primeira, que é o pertencimento, tá? Agora a gente vai falar da segunda lei do amor. Lembrando que lá no começo eu falei para vocês sobre as 4 forças do amor.
Mas a gente fala das leis primeiros para depois falar da força, tá? Eu acho que fica mais fácil. Então, a segunda lei do amor, ela fala sobre a questão da hierarquia. E aí, gente, de novo, é muito fácil, tá? Porque quem nasce primeiro, vem primeiro, né? Quem chega primeiro, por exemplo, numa relação, tem prioridade, né? Numa empresa, quem chega primeiro na empresa tem uma prioridade. Existe uma prioridade por tempo de empresa, existe uma prioridade por cargo, certo? Só que aí a gente vai lá e complica tudo. Isso mesmo. A gente vai lá e diz assim: ah, não, mas ele veio primeiro, só que, putz, eu sei muito mais do que ele, então, na verdade, eu que sou a mais velha, né? Sou eu que vim primeiro. Não. Aí, vamos lá, vamos voltar para os exemplos. Aí vai lá, eu, adolescente, quando perguntavam para mim, viu, mas você é a mais nova ou a mais velha? Aí eu dizia assim, ah, cronologicamente eu sou a mais nova. Entendeu o que eu tava fazendo? Eu tava dizendo, não, mas eu sou a mais velha. Eu sou maior, né, gente? Não funciona. É claro que eu bagunçava tudo. E a gente faz isso, a gente não faz por mal. A gente faz por amor. A gente faz querendo o bem. A gente faz porque a gente acredita. Só que a gente acaba bagunçando tudo. Então, se a gente tem essa sabedoria sistêmica, a gente não cai nessas armadilhas. E aí a gente respeita aquele que veio primeiro, da forma como ele é. Porque quando a gente está, por exemplo, numa família, e aí a gente pode falar da família de origem, tá? Então, a minha família de origem primeiro os meus pais, tá, gente? Antes dos filhos vem o casal. Se não tem casal, não tem filho. Vocês concordam? Mesmo que seja um casal de uma noite, tá, gente? Mas se não tem o casal, não tem filho. Então, quem vem primeiro? O casal. E a gente tem percebido que muita gente tá esquecendo desta ordem. E tem muita criança de 2 aninhos mandando na televisão. Mandando no programa do fim de semana. E mandando também no que os pais vão fazer e... Gente, tem certeza que essa é a ordem? Será que isso não vai ter consequências depois? Uma coisa é, por amor, eu querer dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E que hoje eu tenho. Porque a gente também só dá o que a gente tem, né? E às vezes, esse dar o que tem, nem sempre é aquilo que a gente queria. Nem sempre é aquilo que a gente espera do outro, né? Então, quando a gente está falando de hierarquia, é muito simples, gente. Quem vem primeiro, vem primeiro. Mas a gente complica tudo por amor. Mas é um amor cego, é um amor infantil, é um amor que precisa ser olhado com carinho. É um amor que precisa ser colocado no seu lugar. E aí, a gente pode, através da nossa consciência e tomada de decisões, trabalhar essas questões dentro da nossa vida, tá? Quando a gente é pequeno e a gente tá lá como adolescente, né? Achando que sabe tudo, e aí depois a gente se casa. Gente, quantos casais vocês conhecem por aí que o casal se casa, né? Deveria
formar um novo sistema. E aí a gente tem uma precedência desse novo sistema sobre o sistema de origem, tá? Vamos traduzir esse negócio vamos descomplicar, tá? Então eu vou lá, eu caso com o Rui, o meu marido, e aí eu vou deixar a minha família para formar uma outra família com o Rui, ok? Então, o sistema Janaína e Rui, ele tem precedência, ou seja, ele tem mais importância do que o meu sistema de origem papai e mamãe, tá? Por quê? Porque eu sou adulta e agora eu vou viver a minha vida. Quando eu não faço essa desconexão com o meu sistema de origem, quando eu fico lá presa no meu sistema de origem, eu não estou inteira no meu relacionamento com o meu marido. E aí, gente, essa desconexão, isso não é uma briga, isso não é um rompimento, isso não é e não precisa ser, apesar de que às vezes é, né? Então, isso não precisa ser de uma forma conflituosa, isso pode ser feito de uma forma amorosa. Se a gente faz isso com consciência, se a gente faz isso com amor. Então, a gente vai estar falando mais de relacionamentos aqui nos próximos dias. Fica ligadinho aí com a gente, todo dia, 6 horas da tarde, a gente vai estar aqui conversando com você sobre todos esses temas, tá bem? Então, quando eu me caso, eu vou ter precedência, esse sistema novo vai ter precedência, vai ser mais importante para mim do que o meu sistema de origem. Eu não preciso negar o meu sistema de origem, eu não preciso me despedir de pai e de mãe eternamente. Mas eu preciso me liberar para viver o meu relacionamento com o meu marido e com a minha nova família. Beleza, gente? Estão gostando da live? Comenta aí. Quero ver o que vocês têm para comentar aí dessa minha live, como é que tá sendo para vocês, se isso tá trazendo conteúdo para vocês, porque esse é o meu objetivo, gente. O meu objetivo aqui hoje é trazer conteúdo para vocês, é trazer sabedoria sistêmica para vocês. Para quê? Para deixar a vida mais leve, para deixar a vida mais próspera, para trazer mais abundância e mais felicidade para a vida de todo mundo. Porque, como diz o Jonas, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Ai, que bacana, ó. Silvana, o Rui, a Elisa, veterinária Patrícia. Que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando aí da live. E vamos falar, então, da terceira lei sistêmica, né? A terceira lei do amor. Qual é a terceira lei do amor? A terceira lei do amor, ela diz respeito entre o dar e o receber, tá? Então, quando a gente tem, obrigada, gente. Quando a gente tem aí essa lei do dar e do receber equilibrada, a nossa vida flui muito melhor. Então, vamos lá, vamos para a prática, vamos descomplicar. Vamos começar a colocar os exemplos aqui. Quando eu tenho um relacionamento, tá? Seja ele um relacionamento de amizade, seja ele um relacionamento amoroso de casal, sempre existe um dar e um receber, beleza? É como conta de crédito e débito, tá, gente? Se eu tenho uma amizade e aí eu vou lá e faço algo por esse meu amigo, e aí daqui a pouco meu amigo vai lá e faz algo por mim, e daí daqui a pouco eu vou lá e faço algo por ele, e assim a gente vai trocando de forma saudável, essa amizade perdura. Mas se de repente eu tenho uma carência interna inconsciente, e aí eu começo a fazer muito pelo meu amigo, e o meu amigo não dá conta de retribuir, o que acontece com essa amizade? Ela termina. Esse meu amigo vai acabar se afastando. Sabe por quê?
porque ele não consegue equilibrar, ele não dá conta de equilibrar. Eu não tô dando chance para ele devolver um pouco daquilo que eu estou dando. E aí essa conta fica cara para pagar. E aí ele, ó, vai embora. Não porque ele não gosta mais de mim, não porque nós não somos mais amigos, mas porque ele não dá conta de pagar tudo aquilo que eu tô dando para ele, gente. Então, se você tem uma boa amizade, quando você faz algo pelo seu amigo, espera um pouquinho, dá a oportunidade para ele retribuir para você e aprenda a receber. Porque muita gente não sabe receber. Não sabe receber um elogio e dizer muito obrigada. Não sabe receber um presente de um amigo e dizer muito obrigada. Não é receber dizendo assim, ai, obrigada, mas é que eu não trouxe nada para você, mas é que... Gente, não precisa, é teu amigo, entendeu? Numa outra oportunidade você vai lá e devolve. Aí você faz um pouquinho a mais por ele faz um pouquinho a mais para você e essa amizade perdura anos. Anos. Quando essa relação é equilibrada. E por que é preciso equilibrar essa relação? Tem uma palavrinha que é uma palavra-chave. Dignidade. E aí, tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar em amizades com pessoas de níveis sociais diferentes. Pelo simples fato de que não sabe respeitar essa dignidade. Às vezes, alguém com um poder aquisitivo muito grande vai no teu aniversário e vai te dar um mega de um presente. E aí, no mesmo aniversário, alguém com um nível aquisitivo bem mais baixo, financeiramente falando, ele vai lá e ele vai te dar, por exemplo, alguma coisa da horta dele, sabe? Que às vezes aquilo significa tanto para ele e é uma das melhores coisas que ele tem na casa dele e ele vai lá e dá para você. E às vezes o esforço que ele fez foi muito maior do que aquele amigo lá que tem muito dinheiro e aí ele vai lá e te dá um presente mega caro, mas que para ele não faz diferença nenhuma, na verdade, né? E a gente precisa aprender a receber isso. E aprender que talvez para aquela pessoa que me deu a coisinha da horta dele, lá um pezinho de alface, para aquela pessoa eu não posso dar um presente importado. Eu não posso dar um presente caro para ele. Porque às vezes ele pode até se sentir ofendido. Às vezes a minha ideia de presentear, se a pessoa não conseguir me devolver algo similar ou algo... Às vezes essa amizade não pode perdurar. E não é porque as pessoas não se gostam ou que não pensam parecidos, é simplesmente por esse não respeito da dignidade do outro. E aí a gente pode entrar também na fala de respeitar a dignidade do outro, na questão da ajuda. E aí eu tô preparando uma live especial para vocês só para falar da arte da ajuda. Só para falar o que é realmente ajudar e o que não ajuda. E muitas vezes a gente faz de tudo para ajudar, com toda a boa intenção e o amor do mundo, e complica as coisas. Gente, já passei por isso também, viu?
também já aprendi essa lição aí. Vamos lá, a gente vai crescendo, a gente vai passo a passo. Não pensa, tá, você, que eu também não passei por isso tudo. Já perdi amigo porque não soube equilibrar o dar e receber. Já perdi amizade por não respeitar essa dignidade. Só que, gente, não precisa ser assim. Não precisa ser o caminho da dor. Não precisa ser o caminho do difícil. Vamos tomar consciência. Porque no caminho da consciência as coisas são mais leves. Quando a gente sabe, porque até um tempo atrás eu também não sabia que eu não podia desregular esse dar e receber, que eu não estaria respeitando a dignidade da pessoa. Ou você acha que eu fazia por mal? Não fazia por mal. Eu dava o meu melhor. Mas às vezes eu não dava a oportunidade da pessoa dar o melhor dela. De volta para mim. Até mesmo porque talvez eu não soubesse receber aquele melhor. Então, tudo isso, esse dar e esse receber, são aprendizados. São aprendizados que a gente vai aprendendo dia a dia, passinho a passinho, um pouquinho a mais todo dia. E tá tudo certo, viu, gente? Se eu aprendi isso ontem, é porque era ontem que era para aprender. Se eu não aprendi isso ainda, tá tudo certo também, tá? Tá tudo certo. Que, como dizia a saudosa Dulce, ela foi minha professora, Dulce Magalhães, da transpessoal, né, da psicologia transpessoal. E ela dizia, tá tudo certo. E essa frase, ela ressoava em mim, assim, ela fazia muito barulho dentro de mim, esse tá tudo certo. E tem momentos que a gente tá passando por dificuldade que uma frase como essa, ela chega a ser desrespeitosa, viu? Mas quanto mais a gente vai caminhando, quanto mais a gente vai criando consciência, mais a gente vai vendo que ela é verdadeira. Que por mais que ela seja dolorida em alguns momentos, ela é verdadeira. Tá? Então vamos lá, gente. Falamos aí das 3 leis do amor. Primeira seria o pertencimento. A segunda, a hierarquia, tá? Quem vem primeiro. E a terceira, o dar e o receber. Aí eu não terminei ainda o dar e receber, tá? Eu falei de amizade. Vamos falar aí de relacionamento de casal. O dar e o receber no relacionamento de casal também precisa estar equilibrado. A única forma, o único jeito... Nossa, gente, vai terminar minha live. O Rui veio me avisar aqui agora. Gente, então, falamos aí das 3 leis do amor. As forças do amor, eu prometo vocês que a gente vai falar num próximo momento. Faço uma live especial só para falar das forças do amor para vocês, tá? Vou aproveitar esse último minutinho aqui para agradecer a presença de todo mundo. E vamos lá, gente. Todo dia às 18 horas, 6 horas da tarde, eu vou estar aqui com vocês, com convidados especiais, falando um pouquinho mais e plantando uma sementinha a mais no coração de vocês dessa sabedoria sistêmica, que é a parte consciente e a parte filosófica das constelações familiares, trazendo aqui para vocês muita coisa boa, muita coisa boa. Muito obrigada para vocês. A Carol da Colômbia tá aqui assistindo com a gente, a Elisa, a Jucinéia, a Silvana Mudio, a Juliana lá do Rio Grande do Sul, tem uma Vivian também de Santa Catarina, a Cris aqui de Tietê, São Paulo, a Juliana de Guarulhos, minha colega das Novas Constelações. Gente, muito obrigada. Já vai encerrar a nossa live aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz de poder participar aí desse desafio de 9 lives e 14 dias de mentoria gratuita. Quem quiser participar das mentorias, manda um direct para mim, que a gente vai... Eu mando o convitezinho para vocês participar lá do grupo de WhatsApp, que eu tô compartilhando todas as dicas aí
das novidades da jornada da sabedoria sistêmica lá no WhatsApp, tá? Mas já tá dando os 10 segundos restantes. Muito obrigada por todos vocês terem participado aqui com a gente. Vejo vocês amanhã às 6 da tarde aqui no Instagram.